Rizek, D'Alessandro e Felipe Melo rasgam o verbo sobre as decisões de Carlo Ancelotti contra a Noruega. É isso mesmo, pessoal. O Brasil foi eliminado para a Noruega por 2-1. E as decisões do Carlo Ancelotti foram algumas constrangedoras. E aí o Rizek, o D'Alessandro, o Felipe Melo e também o Paulo Nunes falaram sobre as decisões dele. Sabe por que eu acho que ele jogou mal? Teve uma chance de fazer Exatamente. o gol e Tudo não bem. fez. É por isso que pra mim ele entrou mal também ali. Porque é um jogador que se espera... Eu elogio o Henrique demais, sou fã do Henrique, pra mim é o futuro da seleção brasileira. Já é o presente e é o futuro. É um dos que vão continuar na seleção brasileira e vai dar muita alegria ainda. Porque é jovem e tem um talento incrível. Mas, se fosse o fenômeno que eu estava achando que era, esse gol ele teria botado pra dentro. Ele entrava feliz do gol. Ele perde a bola do gol. E quando ele vai pra ponta, fica pior ainda. Isso aí é pra fazer gol. Que passe, hein? Isso é pra fazer gol. Que passe. Quem é que deu esse passe? Vinícius Júnior. Com roubada do Casemiro. Que passe. Que aí sim estava no lugar certo, onde deveria estar. Fez a cobertura, roubou a bola, não deixou o cara girar. Aquela passe do Vinícius Júnior, gente. Que passe. É o clássico dele isso aí, né? É que, cara, o futebol, o resultado condiciona muito. Se essa bola entra, a gente já tá falando, olha o Vini Júnior. Mas futebol é assim. Além de protagonista, assistente, assim. a Copa do Vini é boa. Olha o Vini e olha o Hendrick também, né? Porque o Hendrick também faz uma movimentação lenta, né? Eu concordo com o Felipe. A melhor posição, no melhor momento para o Neymar entrar era solto. Era ele jogar do jeito e à vontade. Para poder o Brasil recuperar a bola novamente. O Brasil não... A gente não teve a bola. brincou agora com a posse de bola. Agora, a gente não teve a bola. 25% uma seleção brasileira ter a posse de bola. O Neymar ficou uns 6, 7 minutos sem pegar a bola. O nosso colega Rodrigo Coutinho, obrigado Coutinho, manda um dado aqui, vê se vocês ficam impactados aqui. A Noruega trocou hoje, aqui contra o Brasil, 680 passes. Para vocês terem uma ideia, é tão acima da média deles. Contra a Estônia, contra a Moldávia nas eliminatórias, eles trocaram menos passes em jogos que eles dominaram. Então, assim, olha o espaço que a gente deu para a Noruega jogar hoje. 680 passes. Mas como é que o Neymar vai jogar? Coutinho, Como é que o Neymar vai jogar? Da plataforma SofaScore. Como é que o Neymar vai jogar num jogo onde ele não pega a bola? Ele vai ter que ficar correndo para trás toda hora marcando. E outra coisa, a gente tem que falar também. Eu, particularmente, eu sempre falei que o Danilo Santos precisaria entrar no jogo como titular. Quando entrou hoje, não foi bem. Não foi bem. Não foi bem. Mas muito também é por isso. Assim, você coloca a escolha dele para time titular, o nome, Martinelli, ele fez um bom jogo. Fez um bom Me jogo. surpreendeu. Vamos lá. Eu concordo. Ele não pode fazer as mudanças que faz e colocar o time para trás. Totalmente Se ele atrás. coloca jogadores que são assim, são melhores de formas para atacar, são melhores com bola no pé. O Brasil é muito melhor com bola no pé do que defendendo. Exato. Então ele coloca o Danilo Santos fica perdido. Vai fazer o quê? O Neymar fica perdido. Vai fazer o quê? Muitas vezes, tem que né, ter bola. a gente falou sobre isso, o Casemiro tá jogando como meia e ele lá atrás. dos volantes. No final de tudo, o Casemiro tá na frente dos volantes. Por isso que tinha que ter Agora, nós tirado falamos pra mim. aqui, no meio do segundo tempo, ele coloca os 3 volantes. Ele monta o Losango no meio e faz recuar o Vini e faz recuar o Hendrick. Então, tu não aproveita as características que tem ofensiva dos jogadores. Tu não aproveita num momento importante onde o Brasil não tinha bola. Eu concordo com o Dali isso. Não tinha bola. Concordo com o Dali isso. Porque é o seguinte, aí que nós temos que entender também, quando a gente fala do Hendrick, o Hendrick poderia fazer mais, tudo bem. Mas eu concordo também. A bola não foi. Cara, é complicado isso. É complicado Ele também. tinha que voltar para marcar. O Ryan estava fazendo. Aí eu faço a defesa do atleta, de fato. A minha leitura do trabalho do Ancelotti é a seguinte, nesse ano de trabalho dele. Bom, eu não teria dúvidas em continuar e dar 4 anos para ele de ciclo. Não sei o que vocês pensam. A minha leitura é a seguinte, ele chega aqui com uma ideia que inclusive não combina com o estilo dele, você pegar o histórico dele em clubes. Clima esquentou, Paulo Nunes. Por ter muitos atacantes, poucos meias e por ser o Brasil, deveria jogar com 4 jogadores por ele denominados atacantes. É justamente a ideia de jogo que depois de anos vingou na França. Com muito mais tempo de trabalho, a França hoje joga com 4 jogadores denominados atacantes. Ele tentou, não funcionou. Aí aqui na Copa do Mundo, assim, em cima da hora, né, no último amistoso já, contra o Egito, aliás, no penúltimo, com o Panamá no segundo tempo, ele abandona essa ideia. E passa a jogar com a bola de segurança dele. Qual é a bola de segurança do Carlo Ancelotti nos clubes em que dirigiu, principalmente o Real Madrid? O contra-ataque. Dar espaço para o adversário, marcar forte e sair em contra-ataque. Então, assim, ao ver não funcionar, talvez pelo pouco tempo, porque eu não vou chamar ele de incompetente. O plano A dele, ele voltou para o que era a bola de segurança. Basicamente espelhou a seleção brasileira com o que foi o Real Madrid campeão da última Champions com ele. Isaac. E aí, é estranho para o Brasil
ver a gente jogar no contra-ataque Muito contra a estranho. Noruega. Muito estranho. Mas foi o que ele fez Muito nesse ano estranho. de trabalho. Mas foi parte do plano e estratégia que ele escolheu. Sim, Por é o isso que eu que a tô gente dizendo. está criticando, tá? Foi É o que ele eu tô que escolheu. dizendo. Ele O treinador disse ali. escolheu essa É a estratégia. minha leitura de como a gente foi parar nisso. Agora, Acabei de fazer. a vezes a gente critica, pô, o treinador que chega num clube, fala, cara, o treinador tem que se adaptar à idiosincrasia e à identidade do clube e aos jogadores e às características que Característica ele do tem na jogador. mão. Exatamente. Ele tem que se adaptar. Ele tentou. Não pode conseguiu. todo mundo se adaptar. Ele não conseguiu. Mas ele Entendeu? foi e voltou umas 3, 4 Temos vezes. uma outra conseguiu. coisa também, um Não recado. foi e voltou. Um recado para as bases dos clubes brasileiros. É inadmissível nós estarmos numa Copa sem laterais. Com todo respeito ao lateral, aos laterais que nós temos, todo respeito, mas a gente pensar que tivemos laterais assim a nível melhores do mundo, melhores da história, e entramos com laterais, nota 6. Nota 6. Quantas vezes eu falei, o Danilo, ele veio como zagueiro. Poderia ter trago um lateral de ofício. Para mim foi pior da Copa. O Danilo? O Danilo, lateral direito, para mim foi pior da Copa. Acaba errando naquele gol. Hoje não foi bem. Hoje não foi bem. Erra num passe que gera a transição também deles. Perde duelo aéreo. Não faz pressão na hora que tem que fazer. Tá certo? Então, assim, a gente não pode, como seleção brasileira, entrar dentro de uma competição sem ter força em todos os sentidos. Não, E eu coloco cabe mais uma lembrar, coisa aí. desculpa, cabe lembrar que foi Ibanez, né, o primeiro. Hã? Foi Ibanez. Sim. Foi o Ibanez o lateral. né? Que não é lateral. Eu vou Que dar não é uma lateral. eu vou dar uma informação aqui, não é uma opinião, é uma informação. Quem jogaria a Copa como titular da Militão. lateral direita chama-se Éder Militão. Ah, mas o Wesley, quem jogaria a Copa como Com titular... Não é opinião, é uma Eu sei. informação. Tá, tudo bem, mas aí nós Seria estamos o Éder falando... Militão. O Militão já fez essa função e nós estaríamos falando do Wesley, Seria. que está Gente. tendo um campeonato e um trabalho muito bom Com na o Itália. Militão, com o Militão, o Wesley até poderia ser testado em treinos, não aconteceu, porque nunca conseguiram jogar juntos aqui na Copa, o Militão não veio. O Wesley até poderia ser testado, eventualmente, como lateral ofensivo pela esquerda. Então, assim, ele perdeu o Militão, depois ele perdeu o Wesley. Mas, André, mais do que isso, e eu concordo com o Felipe, a gente Não, e a não gente tem jogou sem lateral. lateral a Copa. Mas mais do que isso, a gente não tem um meia igual o Odegaard. Não tem. Perfeito. Não tem um jogador Como o que Brahim Dias, tem o 10, controle não do tem. jogo, que dá dinâmica para uma partida, Não tem. que segura a bola quando tem que segurar, ele vai lá atrás, ele protege, ele tem um bom passe, ele entra na área. Que jogador da seleção brasileira a gente tem com essas características? Não tem. Nós não temos, não é de agora. Nós não Não temos um meia tático, um meia com qualidade, um meia talentoso, e isso faz muita falta em jogo assim. Talvez... Muita falta. Talvez fosse o Estevão, que também se machucou. Mas Uma que tá jogando, tentativa. Eu mas que sei, tá jogando Mas com de outra lado. característica. Outra Outra característica. Talvez característica. pudesse ser o Estevão. Já falava poderia. do Matheus Pereira aqui, Isso. Que não veio. que é o 10 hoje no Brasil, que tá... Talvez pudesse ser o Neymar, se o Neymar não se machuca. tivesse contra o bem, né? Curitiba e tivesse demonstrado... O nos Rodrigo, treinos que, o Rodrigo poderia fazer essa função em algum momento? A gente- Ele joga por dentro também? Poderia. né? Agora, eu falo com todo respeito aos laterais. Inclusive, o Douglas, ele fez uma boa Copa do Mundo. Acima da minha expectativa. Fez uma Copa do Mundo Fez muito mesmo. aceitável. Foi Fez bem. mesmo, foi aceitável. Sabe? E o Danilo, parece que morreu abraçado com os caras que ele tem convicção, assim. Foi o primeiro a ser convocado. E o Danilo, eu não tô falando da carreira do Danilo, nem ele como jogador. É um baita de um jogador que fez, assim, uma carreira incrível. Por onde passa, vence. Por onde o Danilo passa, ele ganha. Foi assim no Santos, no Porto, no Manchester City, no Real Madrid, no Flamengo. Sei sim, mas pra jogar numa seleção brasileira, uma que ele já nem mais lateral. Ele vem Ele pra mesmo zaga. falou, né? Ele mesmo fala, ele vem pra zaga. Então, assim, tem que ser cobrado. A gente tem que cobrar, não tem jeito. Eu acho que a gente tá numa draga muito grande nessa posição. Muito grande. Muito grande. É que existe uma diferença muito grande. E em algum momento se falou na Argentina, Zanetti, Sorin, aqui Cafu, Roberto Carlos, apareceu Maicon. Quando tu não tem algum jogador, não desse nível, Assim é impossível. mas quase impossível. aí tu sente saudade. Quando Mas eu sinto ainda muito, a gente não tem meio campo. E a gente agora vai perder. Ali teve uma pergunta até interessante. O Casemiro não vai ser mais jogador da seleção brasileira, né? Provavelmente. Provavelmente. Quais serão os meias, o primeiro volante para a seleção brasileira? Tava pensando aqui quando eu fiz a pergunta, o Fabinho é o reserva, que também já está quase no final de carreira. Quem são esses jogadores que vão chegar? Boa pergunta, não Quem sei. são? Mas aí também já entra também. Boa Aí, mais uma vez, vai mais uma crítica para as convocações, que nós falávamos. O Casemiro já estava fora da seleção, ele traz o Casemiro. Isso. E tem um clamor do brasileiro. Eu vi muita gente falar, mas o Casemiro é isso, top. Beleza, e o Casemiro é um grande jogador. Mas não valeu a pena trazer Não, o Casemiro? o Casemiro é um grande jogador, sem problema nenhum. Mas pra mim não fez a Copa que se esperava dele. É? Pra mim Você fez uma esperava Copa, mais? Pra mim fez uma Copa muito Vou abaixo. te falar que eu esperava menos.
Não, pra mim fez uma Copa muito abaixo. Eu esperava menos. Eu não esperava... Vamos lá. Eu não esperava que ele fizesse uma Copa que ele fez. Ele fez uma Copa muito abaixo. Ele fez uma Copa pra mim. Eu esperava que ele fizesse uma Copa 6. E se não fosse o gol, aquele gol que ele fez lá, Esse gol que salvou ajudou ele pra caramba, pouquinho. salvou o Brasil e salvou ele também. Eu entendo, mas Eu esperava Agora, menos. você, mas precisava aí se você liderança. Mas vamos lá. Tu sabe, liderança é Isso, importante. Eu vou tá? chegar lá. Se você quer. Mas aí quantas lideranças você quer? Não, tem uma... Quantas você quer? Porque você tem Tem o Danilo, que é Marquinho, por causa da liderança. Marquinho. O Marquinhos, que é líder, que é o capitão da Alisson. equipe. O Alisson, que é líder. Quantas lideranças Tem o você Ney, quer? tem o Ney que também... Sabe? tem Então é essa só por causa da liderança? Então vamos lá. O que eu quero dizer com Não, isso não, aí? não, eu não quero tirar... Não, eu não tô falando que eu não levaria o Casemiro. Eu não levaria o Fabinho. Levar 2 caras já com uma certa idade, aí eu levaria um outro cara que seria, de repente... jovem. Um jovem. É isso. Porque tem. Se É, você agora é procurar, difícil você pensar, vai né? achar. Mas a gente Eu vai levaria um achar. jovem no meio campo, sabe? Aí tem um monte que você pode procurar. Então, assim, é isso. Agora sim vai ter renovação da seleção brasileira. E tem que ter, não tem jeito. Diretor, deixa eu fazer uma proposta aqui pra você. A gente vai mostrar as entrevistas assim que os jogadores passarem, né? A gente vai mostrar ao vivo as entrevistas dos atletas do Brasil. A gente tem a nossa tier list, né? Que a gente faz a cada jogo do Brasil. O que vocês acham de a gente usar a tier list quando a gente puder rodar como a tier list da Copa, não só do jogo de hoje? Fazer um balanço dos jogadores. Eu creio que tem que fazer do jogo de hoje. Então tá bom. Então, outro dia a gente faz da Copa, então. Exatamente. Hoje tem que fazer E do a jogo gente de hoje. faz Tá do jogo fresco. de hoje. Tem que ser do jogo, porque hoje vai ter muita Tá na gente memória, ruim aí. tá na memória. Tá bom. Então fazemos. Mas daqui a pouquinho a gente faz, que a gente não quer interromper, porque a prioridade, obviamente, é a reportagem, são os jogadores do Brasil. Eu quero muito ouvir o Neymar, saber se é oficial, que é o último jogo dele, se ele joga Ele mais. já tinha feito um comentário, acho que da FIFA, alguma coisa, falando Last Dance, né? Mas Ele o já tinha Messi e o feito. Cristiano também parecia que era a Exatamente. última Já Copa fizeram. deles, estão aqui. O Casemiro também parecia que era a última, tá aqui. O Messi também. Então, o Messi, como eu citei, Ele tá com quanto, Neymar? Neymar 34. 34. Mas eu Tem mais uma, tem fiz mais uma uma, se pergunta que cuida. vocês não Tem mais uma. responderam. A CBF decidiu renovar o contrato do Carlo Ancelotti antes da Copa do Mundo. Na época, ele estava assim... tinha uma adoração. Certamente essa adoração vai baixar, porque é assim que funciona no Brasil quando a gente é eliminado. Vai conhecer o Brasil, né? Vai. Vocês manteriam, eu manteria, vocês manteriam o Carlo Ancelotti nos próximos 4 anos? Manteria o trabalho, Eu mas falei que eu não renovaria antes da renovação. Eu fui muito xingado. eu manteria. Eu fui muito xingado. Eu não renovaria antes. E não é por causa do resultado, não. Eu não anunciaria, de repente, poder falar, vamos deixar já engavetado aqui e tal, mas calma. Então, Sabe? pelo que foi a Copa, você não... Não, manteria. Manteria? Eu não renovaria antes, eu manteria agora. Sabe por quê? Porque você precisa dar tempo pro treinador. cara. Exato. Você precisa dar Vai tempo mudar pro de treinador. novo? É Vai isso mudar que eu de tô falando. novo? Se a gente tá reclamando que assim, gente, é o Carlo Ancelotti, não, Não, é o... mas pode ser criticado. Claro. Claro. Não, ele tá falando em termos de renovação. Mas ele com mais tempo. Eu não acho, exatamente. Se o Carlo Ancelotti, que é o mais vitorioso treinador da história do futebol de clubes, não conseguiu montar um time para essa Copa do Mundo, confiável, competitivo, em 16, 17 jogos à frente do Brasil, se ele não conseguiu, o mínimo que a gente tem que fazer, em vez de trocar de novo, porque a gente teve, não só Exato. nesse ciclo, Ramon, Diniz, Dorival e agora Ancelotti. Foi o 4º do ciclo. Vamos ficar trocando? Não, Perfeito. de maneira nenhuma. Mas esse vai ser o primeiro que vai ter tempo. Exato. Porque o Dorival não teve tempo, o Diniz não teve tempo. Perfeito. Tá certo? Esse vai ser o primeiro que teve Só o tempo. Tite Mas lá não é atrás porque a teve só o gente Tite tempo. lá errou, atrás teve não é porque a tempo. gente errou no É passado por que isso. tem que seguir Não. errando. Se Você tá você pega o corretíssimo. treinador da Noruega, eles são 5 ou 6 anos à frente da Noruega, no comando da Noruega. As principais seleções aqui da Copa têm trabalhos mais longevos. Marrocos decidiu trocar há um ano. A Inglaterra trocou há pouco. Não tem receita de bolo. Mas né? pelo menos, Zizek, Não tem. parece que o presidente, pelo menos, é um presidente sério, não é igual o outro. E parece que... E o Rodrigo também, né? E não, Não, o tem o presidente é Rodrigo. sério. Vou Pô, chegar lá. Rodrigo, E você tem o Rodrigo Rodrigo. Caetano, que é sério. Seríssimo. Rodrigo. Sabe, o Cícero que é sério. Então os caras vão dar continuidade porque faz parte de um processo. Não tem como você interromper o processo com 5, 7 Não, e jogos. a gente já tá criticando o processo. Covardia que foi feito antes. E eles arrumaram, né? Perfeito. Eles Exatamente. arrumaram fora do campo. Imagina se eles não chegassem Perfeito, no concordo tempo com você. certo, tá? Concordo com Porque, você. na minha opinião, a Copa de 2030 começa hoje pro Brasil. É isso aí, perfeito, Começa hoje, Exatamente. entendeu? Perfeito, perfeito. Vamos curtir o luto, vamos chorar, mas assim, o trabalho começa hoje. Bom, vamos ver o vídeo. Bom, o clima esquentou. Quase que fechou a pancadaria lá dentro. Então, inscreva-se no canal, deixe seu like e vamos ver aqui.
Bom, pessoal, vimos aí, né, o vídeo deles falando sobre as decisões do Carlo Ancelotti. Infelizmente, o Brasil tá eliminado de mais uma Copa do Mundo, mais um vexame. O Brasil não elimina um clube europeu desde 2002, quando foi campeão. Caímos pra Bélgica, pra França, pra Croácia, pra Holanda, pra Noruega, né, que a gente sabe, é uma seleção pequena, só que tem Haaland, Odegaard, é um time muito consistente. Mas o Brasil se acadelou muito. O Brasil, a verdade é essa. Doa quem doer, o Brasil se acadelou e não jogou absolutamente nada contra a Noruega, que agora vai enfrentar México ou Inglaterra com chances reais de ir para uma semifinal de Copa do Mundo, coisa que o Brasil não vai desde 2014 do fatídico 7-1. E na minha visão é o jogo mais vergonhoso da seleção brasileira desde o 7-1, porque contra a Bélgica o Brasil lutou muito. Se não fosse o Courtois e pênaltis não dados do Kompany no Gabriel Jesus, o Brasil passava. E lutou muito também contra a Croácia por causa do Fred. E na marcação o Brasil foi eliminado lá, né? Lutou muito. Nesse jogo o Brasil não lutou. Essa é a verdade. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.